Olá, eu sou Larissa Trierweiler Pereira e vou apresentar então essa palestra que eu preparei para o Congresso Nacional de Botânica de 2022, cujo título da palestra é Etnomicologia no Brasil, Passado, Presente e Futuro. Então, essa palestra não foi preparada somente por mim, mas também pela Amanda Prado Elias, que é aluna de graduação de iniciação científica do LEMIC, o Laboratório de Estudos Micológicos da Universidade Federal de São Carlos, onde eu sou pesquisadora colaboradora, e também a professora Laís de Holanda Cavalcante Andrade, que é professora do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós três estamos como autoras desse trabalho. A gente também escreveu um capítulo, um texto, né, sobre essa palestra, que depois vai ser publicada com o livro do Congresso. Bom, quando eu comecei a me interessar pela parte da etnomicologia, a Amanda também, quando começou com os estudos dela, a gente começou com uma parte de pesquisa sobre a história da etnomicologia no Brasil. Eu sou particularmente bastante interessada pela história e eu acho muito importante a gente conhecer esse background antes da gente começar a nossa pesquisa. Então, eu achei essa frase do Michael Crichton, que eu achei bem interessante, que é: se você não conhece a história, você não conhece nada. Você é uma folha que não sabe que é parte de uma árvore. Que a gente poderia adaptar para você é um cogumelo que não sabe que é parte de um micélio. Né? No caso, como a gente está falando de etnomicologia dos fungos, então eu acho que a gente poderia fazer essa adaptação. Bom, eu acho que antes de começar a falar sobre a etnomicologia no Brasil, só falar um pouquinho do panorama geral, né, sobre o que é etnomicologia, o que é essa área da etnociência e essa percepção que alguns povos têm sobre os fungos e os cogumelos. Então, algo que é importante a gente ter em mente é que os fungos, né, por diversos motivos, são sagrados por diferentes comunidades, né, diferentes etnias no mundo todo, não só atualmente, como também no passado, em civilizações passadas. Né? E por alguns motivos, esses fungos ou cogumelos podem ser considerados sagrados. Né? Primeiro, pela questão de alimento. Então, cogumelos e outros fungos, como por exemplo, fungos, as leveduras da fermentação, são utilizadas na alimentação como medicamentos, né, para o corpo, mas também para distúrbios psicológicos. E a questão também de alguns fungos, alguns cogumelos terem propriedades alucinógenas. Então, pelo fato desses fungos serem neurotrópicos, né, alterarem o estado de consciência da mente, esses cogumelos também foram e ainda são utilizados em rituais e cerimônias em algumas comunidades ao redor do mundo. Então, só alguns exemplos, por exemplo, da alimentação. Então, a gente tem registro no Egito Antigo que os cogumelos eram considerados, então, alimentos da imortalidade. Né? Os cogumelos eram dádivas da deusa Osíris, então eles só poderiam ser consumidos por faraós ou por outros membros da realeza. Né? Então, essa informação já indica como era importante os cogumelos na alimentação no Antigo Egito. Depois, a questão de medicamento, né? Então, na medicina tradicional chinesa, existem relatos sobre o fungo o Ganoderma lúcido, também chamado de reishi ou linzi em chinês, há mais de 2000 anos. Né? Então, é utilizado como chá, utilizado como medicamento, e tem também uma deusa do reishi, que era venerada por proporcionar saúde e juventude eterna. Então, esse fungo, ele é conhecido como fungo da imortalidade. Então, tem várias propriedades medicinais que são investigadas, né, a partir do uso desse fungo. E um exemplo do uso cerimonial dos cogumelos, então, no México e outras comunidades da Mesoamérica pré-hispânica, né, faziam uso cerimonial de cogumelos por conta dessas propriedades alucinógenas que algumas espécies têm. Então, a cerimônia de utilizar o cogumelo seria numa forma de conversação ou de realizar conexões com os deuses, e por conta disso também existem autores que utilizam o termo enteógenos para se referir a esses cogumelos, que seriam essas substâncias que fazem você estar em contato com Deus, ou ter Deus dentro de você. Então, esse é um outro nome que é utilizado também para os cogumelos alucinógenos ou neurotrópicos, ou então enteógenos.
E como a gente está falando do México, então é interessante fazer esse link, porque realmente a história da etnomicologia como uma ciência, né, ela começa no final dos anos da década de 1950. Então, o casal Wasson, né, que era o casal Wasson, que era a Valentina e o Gordon Wasson, e também a Maria Sabina, que era uma curandeira mazateca, foram os pivôs aí dessa história toda do surgimento da etnomicologia. Então, o casal Wasson estava muito interessado em fazer investigações sobre as relações que diferentes povos têm com os cogumelos. Eles começaram a escrever um livro sobre história, sobre cogumelos. Valentina era russa e a gente sabe que a cultura russa é muito micofílica. Eles têm muita cultura de atração por cogumelos, consumos de cogumelos, conhecer as espécies de cogumelos. E o que começou como, a princípio, sendo um livro de receita, se tornou uma obra clássica, né, uma obra muito importante, que foi publicada em 1957, que é esse livro Mushrooms, Russia and History, né, onde eles falam, então, sobre as diferentes relações que povos têm, além da descoberta de um ritual no México, no sul do México, em Oaxaca, com a utilização de cogumelos alucinógenos, né? Então, essa é uma tradição que conseguiu sobreviver, né, com a colonização espanhola, com a colonização europeia, porque no momento quando os espanhóis invadiram o continente, né, invadiram essas comunidades pré-hispânicas, né, no México, na Mesoamérica, eles foram proibidos de exercer sua cultura com uma nova religião imposta, né, no caso o cristianismo, e isso realmente foi uma relíquia, né, ter esse cerimonial ter sobrevivido. Então eles conseguiram verificar quais eram os cogumelos que eram utilizados, como que o ritual era feito, e tudo isso foi relatado, foi gravado, né, foi publicado depois, inclusive até com um pouco de ressentimento de Maria Sabina, por isso ter sido exposto. Mas, enfim, né, essa é a obra que marca, então, o início da etnomicologia, que foi, inclusive, uma palavra que foi cunhada pelo próprio casal Wasson nessa obra de 57. Né, e, a princípio, eles estavam muito interessados no estudo do papel dos fungos mágicos nas sociedades primitivas. Então, vejam que, a princípio, né, a etnomicologia surgiu com esse intuito de conhecer o uso dos cogumelos em rituais, em cerimônias, mas hoje a definição que a gente tem da etnomicologia, ela é muito mais ampla, né? É realmente tentar conhecer as percepções, as concepções, os nomes que as pessoas têm, as diferentes etnias têm sobre os fungos, né? E não focar apenas nos cogumelos mágicos, né? Questões de cosmovisão, de micogonia, de como surgem os fungos, quais são os nomes, as espécies utilizadas, transmissão de conhecimento, vários outros fatores né, que são explorados na etnomicologia, e não só a questão dos chamados fungos mágicos ou cogumelos mágicos. E aí a gente vai passar um pouco sobre a história, então, da etnomicologia no Brasil, né? Então, a etnomicologia no Brasil ela pode ser definida por 3 períodos, principalmente. A partir do século XVI, né, os primeiros relatos de naturalistas, de pessoas colonizadores que estiveram no Brasil, né? Então, essa parte do século XVI até o século XX, que é chamado período utilitarista, são alguns dados esparsos de uso de fungos por algumas comunidades tradicionais de indígenas nativos aqui do Brasil, né, que foram feitos por naturalistas, antropólogos ou botânicos, mas sem um interesse em especial em conhecer os fungos, quais eram as espécies de fungos, nomes dados por os fungos. Então, uma forma muito fragmentada, esse conhecimento desse primeiro período utilitarista do século XVI até o século XX. No século XX tem um marco ali, que é a publicação de Fidalgo, de 1965, que eu já vou falar um pouquinho sobre ela, sendo que essa publicação, então, foi um resgate do conhecimento que se tinha até o momento desses registros etnomicológicos no país, e busca por novos dados, né, conhecer mais sobre a etnomicologia de indígenas brasileiros. Então, esse segundo período
do século XX. Ele foi definido, né, por Góes Neto e Bandeira em 2002, pelo período cognitivista, né? E depois um terceiro período, né, esse definido por Trevaler Pereira e Prado Elias, 2022, que foi um trabalho que eu e a Amanda publicamos esse ano. Então, a partir do século XXI, um terceiro período que a gente chama de período da diversidade, onde então os estudos etnomicológicos no Brasil não estão apenas focados em comunidades indígenas no norte do país, né, mas também em outras regiões do país e trabalhos com diferentes etnias ou comunidades locais, não só explorando a questão dos indígenas, né? Então, eu vou falar só um pouco mais sobre o Fidalgo, né? Então, Oswaldo Fidalgo, que é considerado pioneiro da etnomicologia no Brasil. Esse ano a gente publicou esse artigo com a biografia dele. A gente estava muito interessada, né, como eu já comentei no início da apresentação, a gente estava muito interessada em conhecer um pouco mais da história da etnomicologia no Brasil. Conseguimos fazer alguns contatos, né? Isso culminou numa entrevista que a gente conseguiu visitar, então, Oswaldo Fidalgo, que atualmente mora em São Paulo. Então, em setembro de 2021, a gente conseguiu entrevistar, resgatar alguns documentos históricos, algumas fotografias. Então, a gente publicou essa biografia. E claro que essa entrevista, não só da história, né, o histórico, a trajetória do Dr. Fidalgo na micologia brasileira, que também é algo muito importante, né, com o Dr. Fidalgo no núcleo de micologia do Instituto de Botânica, que hoje já mudou o seu nome, Instituto de Pesquisas Ambientais em São Paulo. Então, não só assim, interessadas na história do Dr. Fidalgo, mas em específico também na história da etnomicologia do Brasil. Então, quando a gente realizou essa entrevista com o Dr. Fidalgo, a gente perguntou por que ele começou com os trabalhos de etnomicologia, né? E ele falou que ele ficou interessado com as publicações no México. Vejam, relembrando que o casal Wasson publicou a obra deles em 57, e logo que Fidalgo ficou sabendo dessa publicação, ele ficou interessado em saber quais eram os conhecimentos que a gente tinha no Brasil. Então, em 65, ele publica esse primeiro artigo, Resgate Histórico do que se conhecia no Brasil. Esse artigo teve um impacto bastante interessante na comunidade científica no Brasil, inclusive, o Dr. Fidalgo foi convidado a fazer uma republicação do artigo na Revista Brasileira de Antropologia, em 68, devido à importância dos dados, né, nesse resgate histórico que o Dr. Fidalgo fez da história da etnomicologia no Brasil. Então, essa foi parte da história, da gente conhecer por que o Dr. Fidalgo começou os estudos. E conversando também com o Dr. Fidalgo, ele comentou que outra questão também foi, outro personagem muito importante na história da etnomicologia no Brasil foi o Dr. Prance. Então, deixa eu passar aqui o slide. Então, Guilherme Prance, que é um etnobotânico inglês, ele esteve na Amazônia, realizando estudos etnobotânicos na década de 70, em 1970, final dos anos 60 e anos 70. E a gente também conseguiu marcar uma entrevista, né, com o Dr. Guilherme Prance. A gente tinha algumas perguntas para ele, conhecer um pouco mais da história da etnomicologia no Brasil. E ele teve não só com os Yanomami, que são essas fotos que tem aqui nesse slide, né, ele entrevistando alguns Yanomami e uma criança Yanomami segurando uma cesta com cogumelos para secar, cogumelos comestíveis. Ele trabalhou com diversas comunidades indígenas na Amazônia. E a gente chegou a perguntar para ele, né, para o Prance, por que esse interesse em trabalhar com os cogumelos dos Yanomami, que foi o objeto de pesquisa do Fidalgo e Prance nos anos 70. Eles estiveram juntos numa expedição na Amazônia, né, coletando esses cogumelos, identificando, fazendo anotações sobre os nomes que os indígenas utilizavam para esses cogumelos, a forma de uso, forma de preparo. Esse material todo está registrado em herbário, com duplicatas, em diferentes herbários importantes do mundo. Então, foi um trabalho muito importante. Então, a gente chegou a questionar isso, né? Por que trabalhou só com os Yanomamis? E o Dr. Prance disse, então, que os Yanomamis, realmente, de todas as tribos que ele visitou na Amazônia, eram os mais micofílicos, eram os únicos micofílicos, os únicos que realmente utilizavam cogumelos diariamente, né? Ou sempre que possível na alimentação. E que as outras comunidades indígenas até conheciam uma ou outra espécie
comestível de cogumelo, mas que eles consideravam comida de sobrevivência, né? Survivor food, ou seja, só utilizavam realmente os cogumelos como recurso alimentar, no caso de estarem passando fome. Então, por isso que os estudos etnomicológicos dessa década de 70, de Prance e Fidalgo, foram focados com os Yanomamis na Amazônia brasileira. Uma outra questão interessante, né, dos trabalhos de Fidalgo, que inclusive Góes Neto e Bandeira também destacam isso, é a questão que algumas comunidades indígenas no Brasil, elas possuem nomes próprios, termos próprios para se referir aos fungos, né? E percebem os fungos como organismos diferentes de plantas e animais. O que é algo muito interessante, porque na ciência, na verdade, a gente demorou bastante tempo para fazer a separação dos fungos, das plantas, né? Os fungos eram tratados como plantas desde a época de Aristóteles e Linneu, e realmente só na década de 50, 60, quando o Whittaker cria o reino Fungi, para agrupar os organismos fúngicos ali. Então, vejam que essas comunidades têm essa percepção de que os fungos são organismos distintos de plantas, de animais, e que eles possuem nomes, termos próprios para eles. Né? Como exemplo, o Urupê, do Tupi-Guarani, Amô, do Yanomami, Dorô, da comunidade dos Carajás, e Hop e Top, dos Munduruku. Perdão. Inclusive, tem um trabalho de Fidalgo e Poroca, de 1986, que é um glossário dos termos etnomicológicos que os autores conseguiram levantar, que se tinha conhecimento no Brasil. Vejam que eu estou citando várias referências aqui durante a apresentação, mas depois vocês podem conferir isso no livro texto, no texto que vai ser publicado no livro do Congresso. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre esse histórico no Brasil, né, desde da invasão do Brasil, vamos falar do descobrimento, né, mas desde a invasão do Brasil no século XVI, como que isso foi evoluindo até a questão do Fidalgo e Prance, e depois a gente chega nesse terceiro período da diversidade, que eu vou falar um pouco mais adiante também, e eu acho que é interessante a gente destacar, então, alguns registros de usos de fungos no Brasil. Né? Então, mais uma vez, a utilização dos fungos como alimentos, vou citar alguns exemplos, a utilização dos fungos como medicamentos, também vou citar aí exemplos, e no Brasil, até o momento, a gente não tem nenhum registro de uma comunidade tradicional que utilize os fungos alucinógenos como questões ritualísticas ou cerimoniais, como se tem em outros países da Mesoamérica. Então, mas no Brasil a gente não tem esse uso cerimonial alucinógeno, mas tem outros usos, como o uso dos fungos como ferramentas, como combustível e artesanato. Então, também vou mostrar exemplos desses diferentes usos aqui no Brasil. Bom, a utilização dos cogumelos como alimento é o que se tem mais registros, né, de etnomicológicos no Brasil. Como eu já comentei, esse trabalho de Fidalgo e Prance foi focado nos Yanomami. E, inclusive, em 2016 foi publicado um livro da Enciclopédia dos Alimentos Yanomami que era dedicado aos cogumelos. Esse livro ele foi bastante importante. Em 2017 ele ganhou o prêmio literário Jabuti, na categoria culinária, né? Porque é um livro muito interessante, além de ter fotos lindas dos cogumelos, né, com os nomes das espécies, tem também sobre as formas de preparo, como que os indígenas fazem o manejo da roça para que ali apareçam os cogumelos. Então, realmente é uma obra de valor muito importante, né? 2 micólogos brasileiros participaram também da autoria dessa obra, ela é escrita pelos próprios Yanomamis, e tem a participação de 2 micólogos brasileiros, a doutora Noemi Ishikawa, que é um nome muito importante da etnomicologia no Brasil, que trabalha no INPA, em Manaus. O doutor Nelson Menoli Júnior, que também é um micólogo muito importante, trabalha com taxonomia de cogumelos, né? Hoje é professor no Instituto Federal de São Paulo. Algo interessante, né, é que além da publicação desse livro também, veio essa questão de ter um produto, né, que os Yanomamis pudessem comercializar. Então, hoje, o Sanoma, que é o cogumelo Yanomami,
ele é vendido em grandes centros urbanos, né? E é uma fonte de renda também para essas comunidades Yanomami, que coletam na Amazônia, né? Processam esses cogumelos e vendem em alguns locais do Brasil. Então, isso é bastante interessante também, sabendo que eles fazem toda uma coleta sustentável desses fungos, né? Uma coisa que é interessante a gente relatar é que o cogumelo Yanomami, né, esses cogumelos que os Yanomami utilizam na alimentação, eles não ocorrem apenas na Amazônia. Né? A grande parte desses cogumelos são bastante comuns, ocorrem por todo o Brasil. Então, é interessante a gente ver que lá tem o uso acentuado por essas comunidades, mas não é porque esses cogumelos só existem lá. Esses cogumelos, muitas dessas espécies são comuns, ocorrem por todo o Brasil, se não por toda a região neotropical, mas outras comunidades não fazem uso dessa fonte alimentícia, né, que são os cogumelos. Bom, só citando alguns exemplos, então, de alguns gêneros de espécies comestíveis, vejam que grande parte das espécies que a gente tem no Brasil registro de serem comestíveis são espécies degradadoras de madeira, mas isso não quer dizer que toda espécie de fungo que cresce em madeira ela é comestível. Tem que ter bastante cuidado no momento de identificação de espécies comestíveis, porque existem espécies que são tóxicas. Né? A gente ainda vai falar sobre isso. Mas alguns exemplos de gêneros que são consumidos por essas comunidades tradicionais, não só os Yanomamis, mas também outras comunidades tradicionais locais. O Favolos, que é o cogumelo favo de abelha, espécies de lentinos e panos, que na verdade correspondem a um etnotáxon, ou seja, diferentes espécies são reconhecidas como apenas uma entidade pela comunidade dos Yanomami. As auriculares, né, que são espécies cartilaginosas que crescem sobre madeira, e cuqueína, que também é bastante comum no Brasil e foi registrado como uso comestível no Nordeste do Brasil. Tá? Então, só para ter alguns exemplos de espécies comestíveis. Bom, passando então para as espécies medicinais, tem uma diferença de quais são as espécies utilizadas. Porque quando a gente falava das espécies comestíveis, tinha mais um foco nas espécies que eram mais carnosas, né, ou essas que eram de consistência cartilaginosa. E das espécies medicinais, tem um destaque maior para as orelhas de pau. Então, são espécies que são mais duras, coriáceas, que crescem degradando a madeira. E os gasteromicetos. Os gasteromicetos são um grupo de cogumelos que algumas dessas espécies liberam uma nuvem de esporo, uma quantidade muito grande de esporos. Né? Não todos os gasteromicetos são assim, mas tem um grande grupo, que são as bolas de terra, por exemplo, que liberam essa nuvem de esporos. Então, alguns exemplos aqui de espécies medicinais que a gente tem no Brasil é o Pycnoporus sanguíneos, né? Também considerado agora Trametes sanguínea, no novo tratamento do gênero. Hexagonia idinoides, são duas espécies muito comuns de orelha de pau no Brasil, e tem registro de uso medicinal de diferentes maneiras, né? Pycnoporus sanguíneos parece ser uma espécie bastante versátil, porque tem registro para muitos usos, desde antifúngico, antibacteriano, cicatrizante, como disfunções do sistema gastrointestinal, diurético. Então, muitos usos, hexagonidinoides também. Aqui, exemplos de espécies de fungos gasteroides, como o Podaxis pistilaris, né, que também tem essa capacidade de produzir uma quantidade muito grande de esporos, e as bolas de terra que ocorrem em pasto, como Calvatia, Bovista, Vacellum, que são utilizadas para ferimentos, né, para cobertura de ferimentos, para cobrir o ferimento e também como antibacteriano. Falando um pouco sobre os líquens, né, esse é um dado bastante interessante que Londonho e Castanheda, em 2017, resgataram no Nordeste, trabalhando, então, com os indígenas Pancararu, no Nordeste. E eles também avaliaram, né, analisaram esse etnotaxa chamado de flor de pedra, né, mais uma vez etnotaxa porque eles reconhecem, essa comunidade reconhece como um táxon apenas, uma espécie apenas, mas para a gente na ciência são espécies diferentes, né, de líquens, que esses indígenas então denominam flor de pedra e são utilizados para distúrbios do sistema digestivo.
E ainda tem um trabalho do Milik de 2021, né, que trabalhou com indígenas Waiwai em Roraima, mostrando que utilizam os cordões miceliais de Brunio cortício, que é da família Marasmiaceae, para disfunções urinárias, né, utilizando no tratamento de disfunções urinárias. Então, esses são só alguns exemplos de uso medicinal de fungos aqui no Brasil, mas eu tenho certeza que outras comunidades possuem também conhecimentos distintos de outras espécies, e isso precisaria ser melhor investigado, né? Ficaria com umas perspectivas futuras de estudo, melhor a investigação dessas espécies medicinais de fungos no Brasil. Bom, alguns exemplos, então, de outros usos, como, por exemplo, o Polyporus sapurema, tem um registro de utilização como ferramenta, né? Na verdade, foi descrito primeiramente como uma pedra flexível, né? Ela foi descrita pelo padre Anchieta em 1560, não a espécie de fungo, né? O que foi descrito foi esse uso dessa pedra flexível, que ninguém sabia o que era utilizado pelos indígenas aqui do sul do Brasil para amolar lâminas, né? Como amolador de facas ou de lâminas. E depois Viegas, em 59, faz essa correspondência dessa pedra flexível como sendo pseudoesclerose de um fungo, sendo esse fungo o Polyporus sapurema. Então, o cogumelo, ele cresce dessa massa, daí vem o nome pedra flexível, porque ela tem uma certa textura, mas não é muito dura, e, na verdade, é o micélio desse fungo que compacta matéria vegetal que está degradando ali, resto vegetal, resto orgânico, e forma como se fosse essa bolsa, essa bola, né, que os indígenas utilizavam como ferramenta para amolar a faca. Um outro uso, né, Pycnoporus sanguíneos, utilizado para dar acabamento em peças de cerâmicas, né? Então, esse dado foi resgatado de uma comunidade de quilombolas no Amapá, que utilizam essa orelha de pau na prática da cerâmica. As mulheres que trabalham com cerâmicas utilizam, então, a orelha de pau para ir esfregando nas peças e dando acabamento nas peças. E ainda um trabalho de Souza e colaboradores de 2017, né, que fala sobre, que resgatam esse dado de Ganoderma colossum, no Piauí, que é utilizado como combustível, né? Então, se utiliza esse fungo para transferir o fogo de um local para o outro, né? Esse não é um uso só exclusivo dessas comunidades aqui, dessa comunidade no Piauí, existem outras espécies de fungos, registros de espécies de fungos, que também são utilizados como combustível, justamente, né, para manter o fogo ou para a transferência do fogo de um local para o outro. E ainda, né, uma história muito interessante da utilização de marasmos e Yanomami para confecção de artesanato, né? Então, vejam que, mais uma vez, os Yanomami estão com essa questão da etnomicologia na Amazônia. Então, as mulheres Yanomami são as que coletam os rizomorfos. Então, esse cogumelo Marasmus Yanomami, ele é muito pequeno, né? Ele tem poucos milímetros, poucos centímetros, ele é muito pequenininho. E, na verdade, o que é utilizado para o artesanato são os rizomorfos. Então, eles formam esses cordões e faz que são bem resistentes, são melanizados, são escuros, né? E tem são meio brilhantes, lembra até um pouco plástico, assim, chega a ser até meio brilhante. E as mulheres coletam do solo da floresta esses rizomorfos para trançar junto com a palha e fazer a cestaria. Tá? Então, todo esse processo da cestaria utilizando o pereci, ele foi publicado num livro em 2019. Tá? E assim como aquele outro livro que eu comentei com vocês, dos cogumelos comestíveis dos Yanomami, esse livro também está disponível online. Então, vocês podem procurar na internet e baixar um PDF. São livros muito bonitos, né, bem ilustrados. Aqui conta toda a história da coleta do pereci. Então, tem uma questão também de cosmovisão quanto a isso, porque as mulheres acreditam que esses filamentos negros são como se fossem os pelos pubianos da protetora da floresta, né, da mãe natureza, segundo a concepção deles. Então, só as mulheres podem coletar, né, porque são mais delicadas. No momento da coleta, o pajé fica realizando uma cerimônia na comunidade para que ocorra tudo bem nesse momento da coleta, para pedir uma permissão para a coleta desses fios. Então, é muito interessante porque também envolve um ritual nessa questão da coleta do pereci para o artesanato Yanomami.
Bom, e também tem a questão do conhecimento sobre espécies tóxicas, né, que é algo que a gente não tem muito no Brasil, e a gente sabe que comunidades que são muito micofílicas, né, lembrando que esse termo micofilia significa atração pelos cogumelos, né, comunidades que conhecem muito os cogumelos, que utilizam os cogumelos. Então, essas comunidades, como por exemplo no México, elas têm muita informação sobre espécies tóxicas, né, porque elas utilizam muitas espécies comestíveis, elas têm também essa bagagem, elas têm essa informação sobre espécies tóxicas. E no Brasil a gente quase não tem informações de comunidades tradicionais sobre espécies tóxicas. Também é um dos temas muito interessantes, né, que podem ser utilizados, explorados em pesquisas etnomicológicas no Brasil, como perspectivas futuras de estudo. Né? Isso é realmente uma lacuna muito grande que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Na obra História Naturalis Brasília, de Pease e McGrath, em 1648, eles chegam a citar que a comunidade Tupi, no Nordeste do Brasil, tem alguns fungos, né? Carapucu, eu coloquei duplicado aqui no slide, mas enfim. Alguns fungos, que eles denominam carapucu, podem ser tóxicos, né? Assim, podem levar, inclusive, à morte, o que eu achei até um pouco exagerado, porque diz que são espécies que crescem em madeira, esterco. Então, não sei se é uma confusão que fizeram com as espécies alucinógenas, porque elas crescem em esterco. Se é uma visão dos autores micofóbica, né? Então, esse medo de quem vem de fora de utilizar espécies que ocorrem aqui, ou se já é uma visão micofóbica que os tupi tinham dos cogumelos. Então, é algo também interessante de se explorar essa visão dos cogumelos tóxicos na obra da História Naturalis Brasília. Bom, e como perspectivas futuras, né? Algumas eu já comentei aqui, né? De aspectos que são interessantes a ser investigados no futuro. Mas como eu já comentei com vocês, a gente está agora nesse período da diversidade. Só mostrando aqui um mapa que eu e a Amanda publicamos agora esse ano, mostrando aonde estão concentradas as pesquisas de etnomicologia no Brasil, ainda a concentração muito maior no norte do país, mas tem pesquisas também no Nordeste, no Centro-Oeste. A gente está realizando a primeira pesquisa aqui na região Sudeste, e ainda não existe nenhuma pesquisa no sul do país. Né? Então, vejam que gostaria de enfatizar isso, que quando a gente fala de etnomicologia, a gente não tem que estar somente focado nas comunidades indígenas. Né? É claro que é interessante a gente investigar também comunidades indígenas, mas a gente pode investigar diferentes comunidades, né, tradicionais ou locais, em diferentes regiões do país, diferentes etnias, né? E vejam que o período da diversidade, que é esse que a gente está vivenciando agora, justamente tem sido publicados trabalhos com outros tipos de comunidades, comunidades rurais, comunidades de quilombolas, né, comunidades aqui no sudeste do Brasil, que é a comunidade caipira. Então, investigar também como que é a relação dessas comunidades com os fungos, não apenas dos indígenas. E algo que é importante também destacar que a gente fugiu um pouco dessa questão utilitarista, né? Só pensar para que essa comunidade utiliza esse fungo. É para comer, é para fazer medicamento, mas é interessante explorar outros aspectos da etnomicologia também, como as pessoas percebem esses organismos, se elas têm uma certa admiração, se elas aprenderam algo sobre eles com os pais, se eles continuam repassando esse conhecimento. Então, tem vários outros aspectos, né, aspectos ecológicos, vários outros aspectos que podem ser explorados nas pesquisas etnomicológicas, que não só esse viés utilitarista. Uma outra questão que é um tema constante nas pesquisas etnomicológicas é a discussão sobre micofilia e micofobia. Né? A princípio, o casal Watson tinha essa ideia que uma comunidade ou é micofílico ou é micofóbica, mas a gente sabe que isso é um gradiente, né? Tem comunidades que são muito micofílicas, outras são pouco micofílicas, tem espécies que não são nem micofílicas nem micofóbicas. Então, os Yanomamis, por exemplo, apesar de ser micofílicos, eles consomem muitas espécies de cogumelos, a relação deles com os fungos é muito mais simples do que alguns povos mesoamericanos, que inclusive utilizam os cogumelos em rituais, em cerimônias, onde os fungos estão presentes na cosmovisão desse povo, em questão de simbolismos, onde eles praticam a micolatria, que é você idolatrar esses fungos. Né? Então, vejam que tem graus diferentes de micofilia. Por exemplo, aqui no Nordeste, o trabalho de Souza e colaboradores de 2020 chegou à conclusão que a comunidade
não era micofílica, mas que também não é micofóbica. Eles têm nomes populares, eles conhecem sobre a ecologia dos fungos, né? Então é interessante desenvolver mais trabalhos, então nesse caso com análises quantitativas, né, utilizando índices ou com desenvolvimento de índices para identificar esses graus de micofilia e micofobia em diferentes comunidades do Brasil. Bom, então, só finalizando, né, eu acho que se a gente está falando de etnomicologia e a importância dos estudos etnomicológicos no Brasil, a gente tem que pensar que a gente tem que divulgar esse tipo de conhecimento. Muita gente não conhece nada sobre etnomicologia, nunca ouviu falar muito sobre etnomicologia, ou então tem uma percepção muito restrita da ciência, dessa etnociência, como a questão só do uso ritualístico dos cogumelos ou só o uso utilitarista dos cogumelos, né? Então é importante que a gente tenha mais disciplinas, mais cursos sobre etnomicologia, né? A primeira vez que a disciplina etnomicologia foi ofertada foi na década de 70 pelo Oswaldo Fidalgo, né? Na pós-graduação da UFPE e a UFRPE, que é a Rural de Pernambuco. Então, assim, a inclusão da etnomicologia nos currículos, né? Ou como um tópico, ou como uma disciplina letiva nas instituições de ensino superior, tem contribuído para a expansão de pesquisas, né, melhorando, refinando as abordagens, as metodologias, e eu acho que é um campo que tem muito a crescer, apesar da gente não ter nenhum programa de pós-graduação focado especificamente na etnomicologia. No Brasil é muito mais forte a etnobotânica, também temos a etnozoologia, mas é interessante a gente seguir falando sobre o assunto. Bom, é isso. Eu queria agradecer, então, a organização do Congresso pelo espaço, poder falar um pouco sobre essa área tão interessante de pesquisa, que é a etnomicologia. Agradecer às nossas instituições, a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Federal de Pernambuco. Deixo aqui também meu e-mail, quem tiver interesse em entrar em contato, ou então me encontra lá no Instagram, que eu tenho um perfil de divulgação científica, que é o Funk na Cabeça, funk por conta dos fungos alimentícios não convencionais, por isso esse trocadilho, funk na cabeça. Mas é isso então. Muito obrigada. Até mais.